Opa, pessoal, vamos aqui só acertando aqui para a gente dar o início à nossa conversa. Só um minutinho. Agora sim. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um nosso encontro do Projeto 1847. E agora também às quintas-feiras, né? Estamos aí começando também a toda quinta-feira iniciarmos esse trabalho, essa comunicação com todo mundo que vem me acompanhando, vem me seguindo, dessa ideia de trazer maiores insights para os donos e das pequenas e médias empresas, empreendedores, empresários. Enfim, discutimos então aqui nesses nossos encontros temas, aspectos, tudo aquilo que pode multiplicar os lucros do seu negócio e deixar a sua empresa muito mais independente de você. Falamos que é colocar o dono no papel de dono. Vocês devem estar observando aí no fundo que está passando um Armagedon aqui nas minhas costas, né? Então, realmente, o tempo aqui deu uma virada. Já tive algumas surpresas com a internet hoje, então caso venha a ter alguma situação, a gente tenta retomar, mas já fica aqui o nosso compromisso para a próxima terça-feira estarmos aqui de novo, ok? Então, sem mais delongas, vamos ao nosso assunto. Obrigado a todos vocês que estão aqui me acompanhando, que estão aqui comigo hoje. E o tema de hoje é um tema que veio de um insight do nosso bate-papo da terça-feira passada. Foi justamente um efeito que eu brinquei, né? Que era o efeito super-homem. Então fica aqui a pergunta, né? Quem é a pessoa mais competente da minha empresa? Veja que essa é uma pergunta que mexe com os egos, né? Mexe um pouco com os egos aí do dono das organizações. Mas vamos lá. Então, quem é a pessoa mais competente da minha empresa? Esse é o insight que veio justamente desse efeito super-homem, que é uma consequência, é uma situação de quando o dono do negócio iniciou seu trabalho, né? Sua empresa, suas atividades, enfim. Ele teve que começar a desenvolver, a fazer coisas, por bem ou por mal, que ele aí talvez não gostasse tanto, mas teve que começar a fazer, porque quando ele começa a fazer um negócio, normalmente está pautado numa grande habilidade ou num gosto por um produto ou serviço ou alguma coisa que se desenvolve bem, que essa pessoa se desenvolve bem. Então, aí que ele começa a perceber, quando ele começa a trabalhar, a desenvolver a sua empresa, ele começa a perceber que não é só isso. Não é só ter um bom produto, um bom serviço, que sem dúvida é essencial, né, é o passo inicial, mas sim que precisa ter algo mais, precisa saber vários outros aspectos para a condução do seu negócio. Então, parabéns! Seja bem-vindo ao mundo dos negócios, ao mundo da gestão empresarial. E é aí que começam então os grandes desafios para o desenvolvimento da empresa. Mas mesmo assim, né, lógico, temos aí vários donos de negócio, vários empresários que estão aqui comigo hoje, que estão com as suas empresas já há algum tempo, trabalhando, atuando. E dou aqui os parabéns, né? Os parabéns para vocês, porque realmente ser empreendedor, ser empresário é um jogo difícil, é um jogo que realmente exige muito de cada um de nós como donos do negócio. E dentro desse período de crescimento, né, dessa fase de desenvolvimento, certamente muitos conhecimentos, muitos aprendizados vieram. E também vieram muitas crenças que vieram junto com esse trabalho do desenvolvimento do seu negócio. E entre uma dessas crenças, entre várias que acontecem, e são elas que muitas vezes impedem de continuar desenvolvendo a sua empresa, o seu negócio. Entre elas, então, é o que nós vamos falar aqui, que é justamente o efeito super-homem. Mas lembrando
né? O que é esse efeito super-homem, né? Ou seja, eu, dono do negócio, é o que eu preciso fazer tudo, sou eu que resolvo tudo, tudo depende de mim, tudo tem que passar pela minha mão, enfim. Eu sou uma pessoa que estou intimamente ou muito profundamente ligada à operação do negócio. Ou seja, se eu dono do negócio, estou na operação da minha empresa, quem que está conduzindo o desenvolvimento dela? Veja que esse é uma sutileza bastante interessante quando a gente fala de desenvolvimento empresarial. Mas aqui, antes disso, eu queria então lembrar só opa, entrou aqui, só fechando uma ligação que entrou aqui. Então, só lembrar que esse trabalho, toda essa passagem que teve o dono do negócio, e que é assim mesmo, porque é o trabalho de fazer crescer a sua empresa acontecer, vem dentro de todo esse panorama de desenvolvimento. E só para lembrar o porquê que eu quero dar então um parabéns para você, dono do negócio que já tem a sua empresa, o seu negócio já há um bom tempo, é que as estatísticas, né, os estudos mostram que 60% das empresas não chegam no seu 5º ano de vida. Eu já comentei isso em algum e outros dos nossos encontros, mas eu acho importante aqui reforçar. E outros de 60% a 70% não chegam nos outros 5 anos de vida. Ou seja, em torno de 85% das empresas morrem em até 10 anos. Então você que está nessa jornada, de desenvolvimento, ou que já tem a sua empresa há mais de 10 anos, deixo aqui os meus parabéns, porque realmente é uma vitória. Meus parabéns. Mas dentro de tudo isso eu queria dizer o seguinte: vamos imaginar que se alguém chegue na tua empresa, ou chegue para você e fale o seguinte, né, que esse fator, que isso não é verdade, que você não precisa fazer tudo na tua empresa. O que você acha que passa na cabeça do dono do negócio? Como que fica a cabeça de receber esse tipo de informação de que não é verdade, você não é a pessoa que faz tudo, ou pior, que é o que faz melhor dentro da sua empresa? Como que fica essa situação? Quando começamos os trabalhos de desenvolvimento junto aos donos do negócio, talvez essa é uma das primeiras barreiras, os primeiros obstáculos que a gente começa a trabalhar junto aos donos do negócio. Na verdade, se ele, dono do negócio, não aceitar, não permitir que venham esses novos aprendizagens, esses novos jeitos, vamos falar assim, de fazer as coisas, o que você espera que aconteça com a sua equipe? Como você pode cobrar da sua equipe novos comportamentos, novas atribuições, novos desenvolvimentos? Como que fica isso daí? Realmente, então, esse trabalho do desenvolvimento da mentalidade do dono do negócio, ele vem antes, inclusive, do próprio desenvolvimento, do trabalho de desenvolvimento da própria empresa. Ele dá um passo antes. Precisa primeiro ajustar essa chave na cabeça do dono do negócio para a gente começar o processo de ajuste do desenvolvimento, de aplicar as ferramentas junto à organização. Então, por isso que sempre quando iniciamos esse trabalho de desenvolvimento junto aos donos do negócio, ele começa devagar. Começa dando alguns pequenos passos, alguns pequenos insights, alguns pequenos tentativas de melhora para que, enfim, para que possa adquirir, o dono do negócio possa começar a adquirir segurança e evoluir nessa superação, né, dessa dificuldade, essa barreira que é natural. Mais uma vez, não estamos aqui julgando, e muito pelo contrário, é parabenizando o empresário que fez todo esse processo de evolução. Mas a situação é o seguinte: chega algum momento que precisa ter novos aprendizados, novos conhecimentos. Então, de novo, o que passa na cabeça do dono do negócio quando existe, né, quando vem alguém que diz que existem formas e profissionais
que podem executar alguma atividade, ou seguir alguma área na tua empresa melhor do que você. Vamos lá, se quiser colocar no chat aí, comentar isso daí, pode comentar aí. O que você acha que passa na cabeça do dono do negócio? Sei lá, talvez perda de controle, perda de poder, né? Vou perder o poder na minha empresa, vou perder o controle, uma insegurança, né? O que é natural, enfim, ele trouxe a empresa até aqui, desenvolveu o seu negócio, quer mais, né? Enfim, medo de perder tudo, ou seja, uma construção de alguns anos, né? Toda uma dedicação, todo um trabalho que de repente alguém pode colocar a perder. E vamos reconhecer para o dono do negócio, não é nada infundado. O fato é, se a gente ficar preso nessas crenças, que nada mais é que uma percepção da realidade, não uma realidade de fato, ele naturalmente está impedindo, está travando o desenvolvimento da sua organização. Que foi o assunto que nós conversamos no nosso encontro de terça-feira sobre um outro aspecto. Eu estou fazendo um gancho porque foi justamente o insight do nosso encontro de terça-feira. Mas então vamos lá. Por que o dono do negócio então pensa assim? É justamente, né, como eu já comentei, pela evolução, pelo aprendizado, pelo processo de desenvolvimento que ele trouxe à empresa até aqui. Ou seja, se você é um empreendedor que está começando agora, está dando os primeiros passos, você sabe, você tem que fazer tudo, né? Basicamente é você que faz tudo. E para você que já é um empresário, que já tem a sua empresa mais assim, sedimentada, já mais consolidada, você também, ao olhar para trás, vai lembrar que você tinha que fazer tudo. Então veja que o aprendizado que fica é: eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer tudo, eu sou responsável de tudo, tudo depende de mim. É isso que está na cabeça do dono do negócio. Mas aqui vem então a primeira pergunta, uma primeira reflexão, que acho que cabe muito bem aqui nesse momento, que vem justamente de um empresário, um escritor americano chamado Marshall Goldsmith, que fala o seguinte, que na verdade é tema de um livro. O que te trouxe até aqui não vai te levar além daqui. Ou não vai te levar até onde você quer, não vai te levar adiante, enfim. Com as suas variações que tem aí no entendimento dessa colocação. Então veja, o que isso quer dizer? Qual que é o ponto que nos leva a refletir como donos do negócio, ou como principais líderes, né? Às vezes o dono do negócio não está diretamente na empresa, mas nós somos o responsável, o principal responsável e tomador de decisão a longo tempo nessa empresa, nessa pequena empresa que veio crescendo. Enfim, o que nos leva a pensar? O que isso quer dizer? É justamente um processo de reavaliar, reaprender e moldar novos comportamentos, novas aprendizagens para desenvolver o seu negócio. Quero aproveitar aqui então agradecer a presença de todos amigos, companheiros que estão aqui, que estão participando, Marcílio, Adam, Cláudia, já vi aqui o Fauzi também, enfim. Muito obrigado pela presença de todos aqui, espero que traga aí bastante conteúdo para vocês, insights, enfim. A ideia aqui é a gente compartilhar conhecimento, experiência e obviamente que isso daqui é também uma troca, é uma aprendizagem da minha parte de tudo que eu já vivi na parte de relacionamento e desenvolvimento empresarial. Ok? Então vamos lá. Nesse caminho, né, como eu estava falando, nesse processo de evolução, existe justamente o desafio que lembra, você aprendeu no desenvolver da sua empresa a fazer, porém a sua empresa cresce, ela começa a te estrangular no tempo, e se você continuar só fazendo, a sua empresa não vai crescer, porque você não está trabalhando nos pilares de desenvolvimento da organização. Então, qual que é o grande desafio? Sair dessa mentalidade, que a gente chama de mentalidade técnica, de fazer, que vem lá de fazer o seu produto e a partir dele desenvolver o seu negócio, para uma mentalidade de gestão de pessoas. Esse é o grande desafio, fazer essa evolução e crescer de um
fazedor de tarefas, que pensa ser um dono do negócio, para um gestor da sua empresa e caminhar no desenvolvimento da sua organização. Enfim, esse é o desafio. E aí me falam, né? Aí vem aí algumas perguntas. E antes disso, queria saber, faz sentido isso para vocês? É o caminho que você... É assim que funciona na cabeça do dono do negócio? Eu sei que tem aqui comigo donos do negócio, né, dos mais variados segmentos, dos mais variados portes, mas é isso ou não é que passa na cabeça? Enfim, esse aí é alguns, então, cuidados nesse processo, né, algumas observações nesse processo de desenvolvimento. Então, me pergunto, mas ok, Roberto, eu já vim até aqui, já trouxe minha empresa, estou crescendo, né? Tem aí realmente os altos e baixos, mas qual o maior benefício que eu, dono do negócio, posso ter fazendo essa mudança, né? Essa sugestão que você vem colocando, né, nos nossos encontros, principalmente agora estamos falando muito de equipes, né, o desenvolvimento de pessoas. Qual que é o maior benefício? Olha, vamos começar o seguinte, qual é uma das maiores reclamações dos donos do negócio? Não sei se vocês vão lembrar do nosso último encontro ou de alguns dos nossos outros encontros, mas uma das maiores reclamações que os donos do negócio têm é: não tenho tempo para nada, eu não consigo ter mais tempo para mais nada. E aí decorre grandes outras problemáticas, né, que conversamos, que ligados à saúde, ligado à família, enfim, mas ligado ao consumo de tempo do negócio. Então, quando você começa esse processo, devagar, lembrando, isso não é uma chave que você muda da noite para o dia, tem que se criar a confiança, tem que se criar essa segurança em seguir isso daí. Mas o primeiro benefício, talvez o mais imediato ou o mais perceptível, palpável, é começar a ter mais tempo disponível para você, dono do negócio. Por quê? Porque aquela atividade que você executava está sendo passada para alguém que vai fazer por você. Então, essa é a primeira, talvez a primeira percepção que você tem quando você começa a fazer mudar essa mentalidade e agir, obviamente, no sentido de transferir atividades rotineiras para outras pessoas. Isso aqui nós estamos falando nada mais é do que um processo de delegar responsabilidades, atividades e tarefas. Esse é o início. Então esse é o primeiro. Um cuidado nisso daqui. Se você, dono do negócio, como se começou a ter mais tempo disponível para executar alguma coisa, cuidado de não cair na armadilha de começar a fazer outra atividade que seja essencialmente operacional do seu negócio. Esse é o momento de você começar a transferir tempo da sua operação, o tempo das atividades operacionais para o tempo de desenvolver a sua empresa. E o que é desenvolver a sua empresa? Vou repetir, já conversamos sobre esse aspecto, aspectos que melhorem o resultado da sua organização, ou seja, talvez novos mercados, novos produtos, formas de aumentar a receita, talvez melhoria de algumas ferramentas, processos para reduzir custos, mas principalmente desenvolver pessoas. Esses são basicamente os pilares que pode-se dizer que é o desenvolvimento de pessoas. E cair com um pouco mais de tempo, né, com um pouco mais de maturação nesse processo, fatalmente a pessoa vai estar muito mais habilitada, com muito mais segurança para comunicar o segmento das diretrizes, para comunicar os objetivos da organização. Ele vai ser muito mais condutor de caminhos do que executor de tarefas. Então, vamos lá. E para a empresa? Dentro desse processo aí, eu falei, para a pessoa, né, para o dono do negócio, mas e para a empresa? Qual que é o benefício para a empresa? Simplesmente a empresa tende a começar a ser mais rápida, a ficar mais ágil, ela destrava, porque muitas daquelas atividades que precisava de um aval, uma atividade essencialmente operacional, tá? Obviamente que eu estou falando de coisas que seria verificar se o talão de cheque chegou, verificar, estamos falando dos primeiros passos para a gente consolidar uma ideia.
Enfim, muitos desses aspectos às vezes ficam travados porque o dono quer ver, quer fazer, quer verificar, quer controlar e o negócio demora. Então, para a empresa começa então um processo de destravar essa operação e começar a ficar mais rápida, ficar mais ágil. Começa então a acelerar. Por quê? Porque você passa a ter, obviamente estou partindo do princípio de ter pessoas capacitadas, né, para isso, né, mas a atividade está sendo delegada para as pessoas com mais foco e treinadas para executar aquilo ali. E pessoas que estudaram e se desenvolveram para executar aquela tarefa com mais desenvoltura, né? Com mais propriedade propriamente dito. Então você, dono do negócio, você não é um especialista. Eu sei que você precisou fazer bastante coisa, precisou se desenvolver e faz, mas você é um generalista, é assim que você tem que se colocar. Você precisa conhecer da sua empresa, mas não ser um especialista nas atividades. Para isso existem os profissionais que vão buscar as suas especializações. Alguns na área financeira, outros em áreas comerciais, em áreas de recursos humanos, engenheiros, técnicos, enfim, administradores. Cada um vai buscar a sua especialidade, aquilo que faz sentido para você. Como eu falei, esse é o caminho da delegação, né? De delegar atividades e o caminho da evolução da liderança, da construção da liderança do dono do negócio. Até conversamos aí em algum dos nossos encontros passados, que o tema foi como desenvolver, né, ou como apoiar equipes de alto desempenho, onde passa bastante sobre esses aspectos de liderança. Enfim, sua empresa cresce mais rápido e você não fica atulhado, né? Você não fica assoberbado pelas operações, pelas atividades operacionais da sua empresa. Ou seja, a sua empresa continua caminhando, você obviamente vai começar a se sentir mais seguro, mais tranquilo com isso, sem que você tenha que gastar mais horas do seu dia para garantir o crescimento dessa empresa. Gente, estou aqui falando, parece que agora chega assim aquelas dúvidas, aquelas perguntas, poxa, legal, muito bom, acho que é o caminho mesmo, mas, meu Deus, como eu vou fazer isso daí? Eu não sei fazer, será que eu não consigo? Aonde está essa melhoria? Como que eu posso fazer essa movimentação? Vou destacar aqui que, mais uma vez, isso é um processo que ele tem a sua maturação, ele começa mais devagar para que ocorra justamente uma maior segurança e confiança do dono do negócio. É uma mudança comportamental e isso não se faz assim da noite para o dia. Mas também, se você decidir fazer, não demora tanto tempo. É um caminho que dia após dia vai se construindo e vai se consolidando nas suas atividades. Mas então vamos lá, por onde que eu posso então fazer? Como que eu poderia dar aí um caminho, um raciocínio, um primeiro raciocínio para seguir nessa mudança? Vocês percebem que em vários dos nossos encontros, das minhas lives aqui, eu sempre começo, né, e tenho isso muito claro para mim, que é o seguinte: aonde você quer chegar com o seu negócio? Cara, não tem jeito. Pode parecer aí um pouco poético, mas tudo começa por aí. Aonde você quer chegar com o seu negócio? Aonde você acredita que o seu negócio pode chegar? Esse é o aspecto que começa a dar vida a tudo, e isso tem que estar muito claro na tua cabeça, né? Na tua mente. Então, o primeiro passo é isso daí, é isso estar claro. O outro, a partir daí, é você ter um exercício, né? Fazer um exercício de transformar esse, vamos chamar de sonho, né? Essa coisa mais abstrata, mais longe, onde eu posso chegar com a minha empresa, qual é o meu sonho com o meu negócio, qual é a minha visão com o meu negócio em objetivos, em metas, fazer esse trabalho aí, trazendo para algo mais real, mais palpável, mais tangível, desenvolver aquele plano de ação que foi basicamente o nosso mês de dezembro. Basicamente nós conversamos bastante sobre isso, né? Fiz 2 encontros, né? 2 lives falando justamente sobre planejamento, né? Dando aí algumas dicas. Tá lá no meu canal do YouTube, se alguém quiser assistir, tá lá disponível.
Estamos no início de janeiro, para quem não fez o plano, ainda dá tempo, mas passa muito por esse caminho. E dentro desse caminho, vocês vão lembrar que uma das etapas ali é justamente aprendizagens. O que eu preciso ir buscar de conhecimento, o que eu preciso me desenvolver para poder continuar levando a minha empresa a novos patamares. Quantos de vocês gastam, né, ou investem tempo em se desenvolver e em desenvolver os seus negócios para permitir que a sua equipe também se desenvolva? Então, falamos aqui, saber para onde vai chegar, transformar isso em objetivos, em metas, em um plano de ação escrito, tangível, já conversamos isso em outras vezes. E aí com isso em mente, e aí não tem jeito, de fato decidir que você vai começar a seguir um caminho diferente. É começar a dar os primeiros passos nessa mudança de condução do negócio, podemos assim dizer. Ou seja, é começar, usando um nosso português mais claro aqui, é justamente começar a largar o osso, né? Vamos falar assim. É deixar a entender que a sua equipe, obviamente bem orientada, bem conduzida, pode desenvolver a atividade muitas vezes melhor do que você. Esse processo de decisão, ele é um processo difícil, ele é difícil. Eu queria fazer um paralelo aqui, que é como se fosse quando você vai ao médico, ele olha os seus exames e fala assim, se você não começar a fazer tal coisa, essa consequência, não muito agradável, pode acontecer. Sabe, parece que ele vira uma chave em você, ou seja, quando você volta para casa, basicamente você começa a readequar toda a sua vida, quando você passa por uma situação assim, uma crise, um trauma, que você começa a tomar novas atitudes, né? Isso vem muito direcionado à saúde, né? Ou seja, a começar a fazer atividades físicas, a parar de fumar, a alimentação, coisas nesse sentido. Aqui, como ele não tem-se uma percepção talvez tão drástica como essa que eu estou falando, a tendência é que a gente fica na nossa zona de conforto e não caminhe por um processo de mudança. Por isso é importante tomar-se a decisão e fazer esse caminho de mudança. E aí você vai começar a fazer diferente, decidir fazer diferente e dar a chance dessa evolução. E com o tempo você vai ser cada vez mais capaz, vai ficar cada vez mais capaz de comunicar com clareza, com uma grande emoção, o que você quer do seu negócio, e somente por isso você já começa a atrair as pessoas que estão realmente interessadas em desenvolver a sua empresa, te ajudar a desenvolver a sua empresa. E aí, traga essas pessoas para perto de você, essas pessoas que se alinhem com seus valores, que se alinhem com esses objetivos maiores da empresa e, obviamente, que saibam executar essas atividades, essa necessidade que você quer começar a passar, né? Ou seja, reforçando, são pessoas que estudaram para isso, se especializaram para fazer isso acontecer. Com essas pessoas na tua empresa, oriente, né? Deixe claro o que você quer, treine e acompanhe. Vai aos poucos passando as atividades para essa pessoa para que ela também venha num processo de crescimento e desenvolvimento. Olha, eu vou puxar de novo um exemplo que eu gosto muito, né? Eu também já falei no encontro da terça-feira, mas eu acho que ele cabe aqui novamente. Tem aquele empresário, hoje empresário, mas foi um empreendedor aí alguns anos atrás, aquele Jorge Paulo Lema. Ele coloca isso muito claro e esse processo de alavancagem ele fez muito nessa linha. O que ele fazia? Ele buscava pessoas altamente capacitadas no mercado, né, que tinham um grande objetivo, grandes objetivos pessoais, ou seja, tinham aí realmente uma ambição bastante grande como profissionais. Ele trazia para dentro da sua empresa, fazia todo esse alinhamento que eu estou comentando aqui, vamos chamar assim, e obviamente aí talvez seja uma linha diferencial dele propriamente dita, incentivava de uma forma muito agressiva, muito arrojada, de forma que ele transformava essa ambição desse profissional num empreendedor interno da sua empresa. Que essa pessoa ele se dedicava, se entregava de tal forma à empresa, porque ele sabia que dali a alguns
meses, no final do ano, no final de alguns anos, eles receberiam bônus que possibilitaria ele realizar os sonhos, as ambições dele, carros bons, casas boas, viagens e até a ser sócio da própria empresa, que era esse o programa que ele fazia. De tempos em tempos, atingindo os resultados traçados, ele sempre passava pedaços, porções da sua empresa para esses profissionais que desempenhavam com louvor as suas atividades. E, obviamente, a dedicação e o trabalho, que era um dos valores, que é um dos valores que ele colocou na empresa naquele momento, era altamente compartilhado com todo mundo na busca dos resultados. Então, veja que essa realmente é uma referência muito positiva. Guardadas as devidas proporções, eu posso dizer que, baseado nessas mesmas premissas, eu também comecei desenvolvendo o meu negócio, seguindo a linha do que eu falei, fazendo, mas seguindo esse raciocínio, consegui ter pessoas junto comigo que se alinhassem, ou seja, eu sempre estou conversando de onde vamos chegar, onde eu acredito chegar, de onde é o potencial para chegar. Tenho me cercado de pessoas que compartilham dessa mesma ideologia, vamos chamar assim, dessa mesma visão. E vou te falar, praticamente em 2 anos, o crescimento da minha empresa ela foi um pouco mais de 15 vezes de quando simplesmente dos primeiros passos que eu dei. Então veja que realmente estar com pessoas que você confia, que fazem as coisas às vezes melhor do que você e fazem. Eu tenho exemplos pessoais disso, que desenvolvem atividades melhores do que eu, ajudam a gente a desenvolver o nosso negócio, compartilham o desenvolvimento desse negócio e são os empreendedores, os parceiros que trabalham junto para desenvolver a sua, ou as empresas, ou as sociedades, cada um no seu modelo que faça mais sentido. Tudo isso que eu falei, ele é comum? É típico? Claro que não. Isso vai depender da velocidade de cada dono de negócio, de cada líder. Mas pensa bem, se você começar a traçar esse modelo, traçar esse caminho, e você conseguir dobrar o seu lucro em 1 ano, já não é um bom negócio? Já não começaria a ser um bom negócio? E se você no 2º ano você dobrasse de novo? E mesmo que você não dobrasse, que você fizesse degraus menores, 50%, 60%, 70% ano após ano, qual seria o resultado para você depois de 5 anos, 7 anos, 10 anos? Veja que nós estamos falando de um processo de crescimento. Um degrau muito grande no primeiro ano, na verdade, é colocar uma expectativa e se frustrar. Você constrói um jogo que vai contra você mesmo. Então é um jogo que você constrói de pouco a pouco, ano a ano, mas com degraus consistentes no desenvolvimento dos resultados do seu negócio. Bom, rapidamente aqui, obviamente, nós estamos aqui nesse nosso bate-papo, passamos rapidamente no que seria um processo, um caminho para superar vamos falar assim, esse desafio, essa mudança de forma de agir, de eu faço tudo, para um processo de delegar para a minha equipe, de trazer pessoas e delegar. Mas eu queria falar um outro prisma, um outro ponto disso daí. Vamos falar do que é errado, de como que é fazer isso de forma errada. E aqui é uma outra armadilha que tem aí, que acontece todo dia com diversos empresários e faz parte, aqui não estamos fazendo julgamento, mas assim, apenas uma observação dos trabalhos que eu ou parceiros executam, que acabam acontecendo no dia a dia, no desenvolvimento da empresa. Bom, enfim, talvez aqui, alguns sim, outros não, mas enfim, é o que é. Enxergo que, poxa, me caiu uma ficha, me deu um insight aqui, acho que é legal isso, vou fazer isso acontecer. Já tenho a minha empresa há algum tempo, já desenvolvi, trabalho bastante, faz sentido isso que o Roberto está falando. Vou trazer uma pessoa para fazer as coisas aqui na minha empresa. Quais são as coisas que eu vou passar para ele? Provavelmente as coisas que eu não gosto, eu não tenho habilidade. Até aí, tudo bem, é o caminho correto, é a forma que se tem de começar essa avaliação. Mas a armadilha é o seguinte, a gente tem uma tendência a querer, já que é um negócio que parece ser tão bom,
a querer ter isso muito imediato, muito agora, né? Isso eu quero para amanhã, quero para a semana que vem, quero isso pronto. E aí passamos então a fazer como donos do negócio aquilo que nós achamos que é correto e não aquilo que precisa ser feito. E aí passamos a fazer o quê? A pular etapas, a cortar caminho, a criar atalhos no desenvolvimento do nosso negócio. E é aí que mora o perigo. Mas enfim, ok, decidi que eu vou trazer a pessoa, tenho a verba, vamos falar assim, o dinheiro para trazer a pessoa. Quem é a pessoa que eu trago? Como eu também talvez nunca tenha passado por um outro processo, eu acabo trazendo pessoas que são de um relacionamento próximo, algum familiar, mas não levando em consideração os comportamentos e as competências necessárias para aquela atividade. Nenhum problema em trazer pessoas da família, né? Enfim, as pequenas e médias empresas são essencialmente empresas familiares, mas a situação é os comportamentos e as competências necessárias para o desenvolvimento do negócio. Essa é a grande situação. Mas vamos lá. Enfim, pegou aquela pessoa próxima, aquela pessoa que ele acredita e colocou lá dentro e falou: olha, a situação é a seguinte, vou deixar aqui para você tocar isso daqui, eu não gosto disso, eu não toco legal, recebi um insight que acho que você passar para a pessoa, ó, enfim, toca isso para mim, precisa acontecer isso, precisa acontecer aquilo, ok? Porém, o erro está em esquecer. Simplesmente ele esquece daquela, ele tira da frente, né, aquela atividade, aquela chateação do dia a dia, porque tem coisas que fazemos que não é agradável nas nossas empresas. Enfim, faz parte. Mas ele simplesmente terceiriza essa atividade. E aí vem, né, na verdade, por ser uma variação, né, do processo de delegar, tem-se um nome que é bem sugestivo, né, vamos falar assim, nesse modelo de gestão, que em vez de delegar, esse é o processo de delargar. Simplesmente ele larga, ele esquece isso de acontecer. Ele simplesmente tira isso da frente, não acompanha essa pessoa, esse profissional que está ali e nada mais acompanha, ele não acompanha nada mais dessa área. E é aí que vem o elemento surpresa. Passado algum tempo, obviamente a pessoa está ali tentando fazer o melhor e fatalmente vão acontecer erros, porque ele não conhece, também está numa fase de aprendizagem e desenvolvimento, vão acontecer erros. O dono do negócio vai ser surpreendido por alguma situação normalmente desagradável, por algum erro que tenha acontecido nisso daí. E aí que é a armadilha, o que acontece na cabeça do dono do negócio, que faz muitas vezes voltar para trás. Eu sabia que isso não ia dar certo. Eu sabia que era isso que eu tinha que fazer, eu não podia passar para ninguém. Se eu quero algo bem feito, eu mesmo tenho que fazer. Volta lá naquele reforço de crenças de que eu tenho que fazer tudo. Então veja, muitos donos do negócio voltam para trás no crescimento das suas empresas porque justamente acabam caindo nessa armadilha. Eles tentam delegar, tentam passar, porém de uma forma que é muito rápida, não é delegar, passa a ser um delargar, terceirizar aquela atividade, não acompanham e aí, na verdade, acham que deveriam estar fazendo, quando na verdade a única coisa que fizeram foi pular etapas, né? Foi criar atalhos para atingir o resultado que ele gostaria que acontecesse amanhã. E não é assim. Esse é um processo que vai maturando e maturando dia a dia. Ok? Então, esse é justamente o cuidado, a armadilha dentro desse processo de delegação, que como donos de empresa ou como os líderes, principais líderes dos negócios que vocês tocam, precisamos ter cuidado. Lembrando, né, um aspecto de tudo isso daqui é o seguinte, que o fato de delegar continua te dando a situação de responsável por aquilo. Você continua sendo responsável, você não executa, mas você continua sendo o responsável pela tua empresa, pela tua área, pela tua organização, enfim, depende de qual nível nós estamos falando. Esse é um cuidado muito grande que precisa ter. É esse processo de delegação
mas sem perder o controle do negócio. Você estar sabendo o que está acontecendo, estar acompanhando sempre os resultados, as pessoas, enfim. É aquela mudança que estávamos conversando, de gestão, né, de fazer, de ser um fazedor, né, uma palavra feia, mas ser um fazedor de atividades para ser um gestor de pessoas e resultados. Bom, pessoal, nós já estamos aqui há praticamente 40 minutos, 45 minutos. Gosto sempre aqui, quero mais uma vez agradecer a presença de vários outros amigos que estão aqui. Ricardo Luzzi, obrigado, show de bola. Vicente Mesquita, Rafael, obrigado, espero estar aqui colaborando, contribuindo. Jairo também está aqui, espero estar contribuindo. E se vocês conhecem, né, outros donos de negócio, outros líderes que possam se beneficiar desse conteúdo, desses bate-papos, não deixe de compartilhar com eles essas datas, esses nossos encontros, para que participem aqui junto conosco. Mas enfim, eu não gosto de terminar esses nossos bate-papos sem dar talvez aí qual é o primeiro passo que eu, como dono do negócio, que eu, como principal líder da empresa, da organização, preciso fazer, se eu decidir de fato que agora eu vou delegar mais para a minha equipe. Qual é esse primeiro passo para começar a fazer aquela pequena mudança? Lembra? É devagar, criar segurança, criar confiança, é um processo de maturação. Cuidado com os atalhos, vai devagar. Cada um na sua velocidade, obviamente, mas naquela velocidade que te dá segurança, que te dá tranquilidade, para que seja uma construção e que você não tenha que dar um passo para trás lá na frente. Então eu diria o seguinte, conversamos também, já falei em outros momentos, mas o que eu falaria, o primeiro passo, né, o passo inicial para você começar a fazer, escreve as suas atividades de uma semana típica sua, ou 15 dias, né? O que você faz? Quanto você gasta nessas atividades? Né? O que você faz nesse dia a dia? Quanto tempo eu gasto em reuniões não produtivas? Quanto tempo eu gasto respondendo e-mail? Quanto tempo eu gasto verificando se foi entregue o produto comprado do fornecedor XYZ? Quanto tempo eu gasto com isso aí? Quanto tempo eu gasto controlando se a folha de pagamento, se os cálculos da folha de pagamento estão corretos? Enfim, seja ela, cada um dentro do seu negócio vai identificar quais são as atividades. Identificar essas atividades, os mais operacionais possíveis e quanto tempo você gasta em cada uma delas. Partindo desse princípio, partindo do que você olhou, deu essa avaliada, quanto tempo você gasta nessas atividades? Identifica, então, quais são as atividades que você menos gosta. Veja que ela é muito similar com a armadilha ali que eu falei do atalho. Quais são aquelas atividades que você menos gosta ou que você não tenha a habilidade de fazer? Quanto tempo você gasta nessas atividades? Faça ali um cálculo. Veja, verifica quanto você gasta do seu tempo executando essas atividades. Guarda isso. Na outra ponta, calcule. Você já calculou qual que é o valor da sua hora? Principalmente dono do negócio, qual que é o valor da sua hora? Você saberia me dizer? Alguém já pensou em calcular qual que é o valor da sua hora? Pode me dizer? Alguém saberia me dizer como fazer esse raciocínio que é super simples, mas que poucos fazem? Qual que é o valor da sua hora? Quando você escreve, só vou tomar um gole d'água aqui. Lembrar que também estou transmitindo pelo YouTube e pelo Facebook aqui para, como eu falei, atingir a maior quantidade de pessoas possíveis. Mas qual é o valor da sua hora? Então vamos lá. Para o dono do negócio é simples. Qual é o lucro do seu negócio? Se é que tem lucro. Qual é o lucro do seu negócio? E quantas horas você dedica por mês, né? Vamos trabalhar numa base mensal. Quantas horas você dedica por mês para gerar aquele lucro? Esse é, de uma forma simples, obviamente, o valor da sua hora. Ou seja, se você calculou quantas horas você gasta em atividades que são extremamente operacionais,
que te impede de fazer atividades de desenvolvimento da empresa e você sabe o valor da sua hora, não seria interessante você trazer alguém que seja inferior a esse seu custo por hora para alguém fazer essa atividade que você não gosta ou não tem habilidade ou conhecimento para executar corretamente? Então, se você usar essas horas de atividades operacionais para fazer alguma coisa que você gosta ou planejar o desenvolvimento da sua empresa, você acredita que ela teria ainda mais resultados? Sim ou não? Pode colocar aí no chat, estou aqui também, estou vendo aqui no YouTube, no Facebook, quem tiver pode escrever. Acha que pode trazer mais resultados? Enfim, se você identificou que você não faz bem ou não gosta, você achou o seu valor por hora, pronto. Achou, pelo menos como primeiro passo, o profissional ou a área que você precisa de alguém para executar aquela tarefa. Já começa a pelo menos dar uma luz de quem é o profissional. Lógico, precisa ter outros, vamos falar de outros fatores, processos de contratação, avaliações, como a gente estava comentando aqui. Mas aqui já é os primeiros passos para você identificar como começar a montar a sua equipe, a delegar a sua estrutura para dar fôlego no desenvolvimento da sua organização. E se você fez esse exercício e a resposta não foi sim, não achei, faz de novo. Você precisa achar aquelas atividades que consomem o seu tempo e não trazem desenvolvimento, né? Pode até trazer um resultado no curto prazo, mas não trazem sustentabilidade da sua empresa a longo prazo. Galera, era isso que eu queria conversar com vocês. Eu sempre gosto de fechar com esse tipo, o que eu posso fazer amanhã, o que eu posso fazer agora. Espero ter colaborado, contribuído com insights, com desenvolvimento, com ideias. E reforço aqui, se você gostou, está gostando aí desses nossos encontros, lembrando que agora é de terça e quinta-feira, se inscreve lá no meu canal para que você seja sempre notificado, não perca nossos encontros, curta os vídeos e principalmente convide outros donos de negócio, outros líderes que acham que podem aproveitar desse material e também ter os seus insights, os seus desenvolvimentos. Ok? Estou aqui aberto, se alguém tiver alguma pergunta, quiser colocar no chat, estou aqui, a gente pode trocar uma ideia. Se não tiver, eu já agradeço a participação de todos vocês que ficaram aqui comigo. Eu sei que procuro ser objetivo, nós estamos falando aqui há quase 1 hora, 50 minutos, então agradeço a participação de vocês. Parabenizo a participação de vocês, eu acho que é o simples interesse em ouvir alguma coisa diferente, que talvez não seja aquilo que você estivesse pensando, já é um primeiro passo para melhorar, para desenvolver o seu negócio. Mais uma vez, então, obrigado. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Fátima, a todos vocês que colaboraram aqui. Estou à disposição. Espero encontrá-los novamente na terça-feira com mais um tema, com mais um tópico, para a gente fazer esse trabalho de desenvolvimento empresarial. Colocar você como dono do negócio. Um grande abraço. Tudo de bom, gente. Obrigado.